Vivemos uma era extraordinária. Pela primeira vez na história, a ciência não busca apenas tratar doenças, mas ampliar a saúde ao longo da vida. Da prevenção do câncer à medicina regenerativa, novas descobertas estão transformando a forma como envelhecemos. A longevidade deixou de ser apenas viver mais. O verdadeiro objetivo é viver melhor. Bem-vindos ao futuro da medicina. Bom, então nós vamos falar que é um tema que eu estou assim completamente apaixonado e alucinado, porque é o futuro. Então o futuro vai ser exatamente nós, em vez de tratar doenças, a gente prevenir doenças e tornar a população mais saudável. Então, prolongar a saúde, funcionalidade e qualidade de vida. Nós estamos entrando na era da medicina da longevidade. Em 2050, haverá mais de 2 bi de pessoas acima de 60 anos. E as doenças crônicas é que matam. Então, o objetivo moderno não é viver mais, é viver melhor. Vou falar especialmente, o meu livro que eu estou lançando é exatamente sobre um tema que eu me debrucei há muitos anos. Eu sou cancerologista e fiz cirurgia plástica exatamente pelas reconstruções. Eu tinha um professor que tinha morado muitos anos nos Estados Unidos, o professor Fernando Gentil, e ele estava num dia muito nervoso com o cirurgião plástico, porque naquela época quase ninguém queria fazer reconstrutora, só queria fazer estética. Então ele falou: Vandenberg, vai fazer cirurgia plástica, você vai fazer câncer plástica e você vai ficar completo. E eu fiz e não me arrependi. E é um tema que o Dr. José Renato estava falando sobre a poluição e que ele não consegue sensibilizar os empresários para investirem nas medidas contra a poluição. Nós também temos o mesmo problema, porque é um problema de saúde pública no mundo. São 2,3 milhões de novos casos, principalmente, quer dizer, o principal câncer feminino. No Brasil são 73 mil casos novos. Todo mundo leva na flauta, tem o Outubro Rosa, maravilha, mas todo mês deveria ser Outubro Rosa. E basicamente o que tem que se alertar a mulher, não quero ser terrorista aqui, mas tem que se alertar, é que tem que fazer os exames regulares. O melhor do mundo é exercício físico, controle do peso, alimentação saudável, sono adequado, controle do estresse, tudo bem. Mas o rastreamento adequado, exatamente você procurando o médico, principalmente a partir dos 40 anos, e fazendo exames regulares. Minha mulher é espartana, faz mais exames do que eu, mas ela regularmente está lá e eu estou em cima também para isso, porque só a prevenção e a detecção precoce dos casos é que vai resolver o problema. Então a saúde feminina ela se baseia basicamente no equilíbrio hormonal. No equilíbrio hormonal nós temos a polêmica que ainda hoje existe médicos que são contrários à reposição hormonal, e essa reposição hormonal bem conduzida, com certeza ela é muito adequada, porque não cabe mais em 2026 a gente sujeitar as mulheres ao climatério e à menopausa, tendo arrepio de frio, tendo queda de cabelo, tendo diminuição das secreções, tendo nervosismo, quer dizer, tendo todos os efeitos colaterais que a falta de hormônio impõe. Então, uma reposição hormonal controlada, principalmente com os implantes, ela torna-se muito adequada. A nova fronteira da medicina regenerativa, ela se baseia no plasma rico em plaquetas, que não é novo, mas agora voltou-se porque se fez muitos estudos com as células-tronco e se descobriu que no plasma rico em plaquetas você tem, quando associado ao exossomos, você extrai exossomos dele, que eu vou mostrar o que são exossomos, e você mistura com o nanofat, que é a nossa própria gordura. Ela é aspirada, passa por vários filtros e você consegue um efeito regenerativo da pele
extremamente importante, muito superior às substâncias sintéticas, como o ácido hialurônico, dentre outros. Então, o objetivo é a reparação tecidual, rejuvenescimento e uma melhora funcional. E as células-tronco, principalmente aquelas halogênicas do cordão umbilical, os governos estão começando a liberar os protocolos, e é exatamente para se combater todas essas mazelas que impõem e que abreviam a vida do indivíduo. Alzheimer, doenças cardíacas, doenças renais. Uma vez injetadas na circulação, essas células vão lá para o local, elas se hospedam e começam a regenerar aquelas células que estão doentes ou destruídas, fazendo com que aquele órgão volte a recuperar. A impressão em 3D também, ela vai permitir, colocando células lá, você consegue de repente, e que você fabrique córneas sintéticas para que possam colocar nos indivíduos que estão precisando. Os exossomos, como eu falei, são drones celulares que eles contêm RNA, proteína e fator de crescimento. E isso eles potencializam o rejuvenescimento cutâneo, cicatrização e medicina regenerativa como um todo. Outra geração nova são exatamente os peptídeos. O que é que são peptídeos? É a união de aminoácidos. Então, você tem vários estudos hoje, o B157, o Eptalon, que está mais em evidência, o GHKCU. Então, todos têm uma função de regenerar. E o melhor, eles fazem reparação tecidual, alguns na reparação muscular, na modulação metabólica. Outros estudos agora envolvem também alguns que estimulam a produção de serotonina, exatamente para aqueles pacientes que têm processo depressivo. Então, é uma revolução total. Vacinas também, já está se descobrindo, por exemplo, a vacina contra a herpes, ela promove uma diminuição da inflamação metabólica. E, não é como a inflamação que você bateu na perna, ficou inchada. Com a inflamação metabólica, você vai desenvolvendo um cataclismo orgânico e vai desenvolver doenças a partir disso. Então, elas são responsáveis contra as células senescentes, que são as células que estão envelhecendo, rejuvenescimento, imunológico e a modulação inflamatória, como eu falei. Outras que estão se estudando o cromossomo, na ponta ele tem telômeros. Diariamente nós temos células que vão morrendo, pele e outros órgãos, e elas estão se reproduzindo. E na ponta desse cromossomo existem essas unidades que são os telômeros. À medida que o indivíduo vai envelhecendo, esses telômeros vão se encurtando e eles vão reproduzindo células menos efetivas. Então, está se trabalhando em medicações que façam esse telômero ficar no tamanho original para que gere células jovens. Quanto ao relógio biológico, todos esses... metformina. A metformina estava até meio execrada. Agora, os estudos do professor Sinclair de Harvard mostram que tanto ela como os agonistas da GLP-1, que são essas canetas emagrecedoras, elas promovem uma melhora metabólica, auxiliam no controle da glicose, da sensibilidade à insulina e da saúde cardiometabólica. Precursores do NAD, espermidina e peptídeos reguladores, são compostos, todos esses são compostos que ativam as células, ativam os sistemas, diminuem a resposta inflamatória, fazem uma modulação adequada para que o indivíduo fique mais tempo com uma qualidade de vida muito melhor. O homem, basicamente, é a terapia com testosterona. A testosterona tem um mito, da mesma forma que a mulher tem um mito da reposição hormonal, do câncer de mama, do endométrio, no homem tem um câncer de próstata. Mas estudos mostram que a queda de testosterona ela facilita o aparecimento do câncer de próstata. Então, com uma monitorização adequada, com exames regulares, o homem pode repor também a testosterona, voltar a seu vigor físico. Não é só do ponto de vista de ereção, é massa muscular, massa óssea, aumento do vigor, aumento da capacidade intelectual. Tudo isso é provocado pela testosterona. Então, principalmente também com os implantes hormonais,
que ficam embaixo da pele e fazem uma liberação controlada, como se fosse a glândula de origem, dá muito bem para se fazer e o homem ficar muito próximo do normal. Olha aí, Bicalho, podemos viver 120 anos, mas quem aguentar mais 10 vai chegar lá. A grande pergunta, a ciência busca retardar o envelhecimento biológico, preservar a função física, preservar a função cognitiva e talvez não aumentar anos de vida, mas aumentar anos de saúde. Porque envelhecer com a cuidadora ou em cadeira de roda ou se arrastando não é legal, né? Então o que a gente vai estar muito entusiasmado com isso é que nós vamos envelhecer muito bem. O futuro da medicina não é simplesmente acrescentar anos à vida, é acrescentar vida aos anos. Isso aqui representa tudo isso que eu falei, as minhas vivências. Eu lutei muito, sempre lutei muito para as mulheres fazerem cirurgias não mutilatórias. Durante a minha carreira eu me deparei com casos até que a mulher nem opinava sobre a cirurgia. O cirurgião acertava com o marido e ela era operada. Tem um caso que ela acordou, estava sem a mama, o cirurgião tinha acertado com o marido que ia tirar a mama dela e não avisou para ela. Então, a partir de 98, no Congresso Mundial na Argentina, foi que se começou a dar à mulher que era paciente a oportunidade dela opinar sobre a cirurgia que deveria fazer. Então, vejam que isso evoluiu bastante. Então, tudo isso, eu escrevi esse livro. É um livro dedicado à população não médica, exatamente para esclarecer sobre a prevenção, mas também para médicos que não estão na especialidade, ele é muito útil porque eu fiz uma compilação de desde o começo do tratamento até o que há de mais moderno na atualidade. Alguns casos, vou mostrar rápido. Esse caso aqui é um paciente que a gente associou o facelift com o exossomos e nanofat. Então, ele aumenta muito a qualidade e o resultado da cirurgia. Olha essa pele em cima e olha aqui com uma aplicação só de PRP e nanofat. Esse outro caso também. Cada avanço científico nos aproxima de um novo horizonte. Um futuro em que prevenção, inovação e medicina regenerativa caminham lado a lado. Tecnologias que antes pareciam distantes já começam a transformar a forma como cuidamos da saúde e do envelhecimento. Porque a verdadeira longevidade não é medida apenas pelos anos vividos, mas pela capacidade de viver cada um deles com saúde, propósito e qualidade de vida. Obrigado a todos. Obrigada, querido.